Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Hoje é noite de alegria. Estamos aqui na presença do Senhor para aprender dele como ter comunhão com o Senhor. É dia de ceia também. Louvado seja Deus. Vamos começar a nossa reunião com o Salmo 93. Depois vamos orar e dar continuidade à nossa noite. Salmo 93 diz assim: Reina o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Vamos ler novamente. Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das muitas águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade para todo o sempre. Aleluia. Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor por tudo isso. Muito obrigada, Jesus, pelo teu poder, pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia. Muito obrigada, porque os teus mandamentos são fidelíssimos. Toma nossas vidas nas tuas mãos, nos recebe pela tua infinita misericórdia. Sê conosco esta noite. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas vidas. O Senhor é bom. Recebe-nos, Pai. Fala conosco e nos ensina essa noite. No teu nome. Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Boa noite. Louvemos ao Senhor. Nada vai nos separar do seu amor. Me separar, mesmo se eu me abalar, seu amor não falha. Mesmo sem merecer,
que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluia, Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que viver, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha, Senhor. Tu és o mesmo ontem e para sempre, Deus. E fazes tudo, Senhor, de forma que somos, Senhor, agradecidos, Senhor, pela tua bondade, Deus. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte que sofreu não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus, o Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança entornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte que eu sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entrega, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entrega, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entrega, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entrega, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem
Em poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte que eu sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, esperança renovou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, esperança renovou, graça e paz nos revelou. Amém. Graças ao teu nome, Senhor. Tua graça, o teu favor, Senhor. Aleluia. Jesus Cristo, Rei dos Reis. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui. Aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás.
meu ser te deseja, todo o céu te adora. Pro bem pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Meu ser te deseja, todo o céu te adora. Pro bem pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Tudo que sou, eu entrego aos teus pés, o meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estarás. Aleluia, Senhor. Para sempre estarás, Senhor, ao nosso lado, porque o Senhor nos levou para perto da tua presença, Deus. Oh Deus, nos mantém junto a ti, Deus. Nos caminhos, Senhor, junto, Deus, Pai, da orientação do teu Espírito Santo, Senhor. Desfrutando da tua graça, desfrutando, Senhor, da tua misericórdia, Deus. Cura-nos, Senhor. Alarga, Senhor, as nossas tendas, Senhor, a nossa visão em direção a ti, Deus. Estamos aqui, Deus, para atender ao teu chamado, Senhor, em nossas vidas. Aleluia, Deus. Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Amém. Que sobre todos é o teu Jesus, monte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra que tu és imenso no meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra que tu és imenso no meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Digno dessa Canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu.
da salvação, só tu és Jesus. Da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou Deus. Oh, eu sou Deus. Começa, Senhor, a obra em nossas vidas, Senhor. Pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, Senhor. Pelas nossas ruas, pelos nossos ajuntamentos, Senhor. Que possamos, Senhor, estar, Senhor, dedicados a Ti, Senhor. Consagrados, Senhor. Amando a Tua palavra, Senhor. Amando a Tua presença, Deus. Faz mudança, Senhor, em nossas vidas. Traz conversões, traz batismos, traz, Senhor, avivamento, Pai, em nome de Jesus. Santo, és incomparável, Senhor, és inigualável, Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos, neste momento, colocar diante do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que trouxemos à sua casa. É um prazer, é uma alegria contribuir e ver o reino de Deus ser expandido por toda a terra. Vamos orar consagrando. Orando. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar diante de Ti nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és nosso Deus. Nesta noite nós estamos reunidos para agradecer, meu Pai, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Que Tu continue nos abençoando, continue provendo as nossas necessidades. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós te agradecemos, em especial os dizimistas, os ofertantes desta noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
Teu amor veio me salvou. Meu coração em ti está. Vida encontrei quando me rendi. Me prostro a ti em oração. Eu dobro os céus com os joelhos no chão. Riquezas não podem comprar a liberdade que há em ti. O mundo eu dei meu coração, mas tu trocaste o céu por mim. Meu coração em ti está, vida encontrei quando me rendi. Me prostro a ti em oração. Eu dobro os céus com os joelhos. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou. Aos teus pés eu me rendo. O teu amor vem me envolver. Então cantarei em teus braços pra sempre. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou. Aos teus pés eu me rendo. O teu amor vem me envolver. Então cantarei em teus braços pra sempre. Meu coração em ti está, vida encontrei quando me rendi. Me prostro a ti em oração. Eu dobro os céus com os joelhos no chão. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou. Aos teus pés eu me rendo. O teu amor vem me envolver. Então cantarei em teus braços pra sempre. Meu coração em ti está. Eu dobro os céus com os joelhos no chão. Vamos orar pelas crianças que vão para o cultinho. Amém. Vamos orar pelas crianças. Feche os olhinhos, tá? Senhor, muito obrigada por cada criança, pelas suas famílias, pela igreja, o ministério infantil, as pessoas que vão ministrar nos seus corações. Pai, que sejam criadas no temor do Senhor, aprendendo a tua palavra. Guarda do mal, ensina. No teu nome, amém. Pode ir para a escolinha. Amém. Nós temos reunião na igreja às terças e quintas às 19h30. Terça, nosso culto de oração. Quinta, nossa escola bíblica, 19h30. No sábado, às 8h, 20h, né, 8 da noite, nós temos uma live de oração, onde a gente
Ora pelas pessoas, por nós, pela igreja. Estuda a palavra. É uma maneira de divulgar a nossa igreja, de estarmos na presença do Senhor e de fazermos o ID. Jesus disse para a gente pregar o Evangelho. E começou em Jerusalém, foi para Samaria e até os confins da terra. A internet nos dá mais um mecanismo. Então, uma maneira de obedecer o ID do Senhor. Domingo, às 18h30, este horário aqui, nós temos nossa reunião, nosso culto de celebração na igreja. Hoje é nossa Santa Ceia. Amém? Somos felizes, porque Ele é bom e porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Todos sejam bem-vindos, né? Os irmãos que estão conosco, pessoas que porventura estejam nos acompanhando online, tanto os que estão ouvindo agora, como os que vão ver depois. Sejam bem-vindos e sejam edificados, né? Na palavra do Senhor. Ore por nós. Nós precisamos que os irmãos orem por nós, para o Senhor nos abençoar. Porque se o Senhor não nos der, não teremos. Precisamos que o Senhor nos dê. Amém? Hoje, em continuidade aos nossos estudos, nós temos a oração de Paulo, a segunda oração no livro aos Efésios. É capítulo 3, versículos 14 a 21. Eu gostaria de ler o texto todo. Amém, queridos? Vamos ler em pé, vamos fazer como Batista. Vamos ficar em pé, vamos ler esse texto. Esperar os irmãos encontrarem. Amém. Diz assim o texto sagrado: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que oração poderosa. Que a gente possa entender um pouquinho desse mistério. Vamos orar. Jesus, muito obrigada pela tua palavra. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos ensina, nos dá um coração disposto a ser aquilo que a tua palavra diz que o Senhor almeja para nós. Dá-nos da tua graça e da tua misericórdia. Fala conosco esta noite. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas. No teu nome. Amém. Vamos sentar, queridos. Amém. Sobre o que vamos conversar esta noite, né? Vamos conversar sobre o amor e o poder de Deus nos seus e pelos seus. O amor e o poder de Deus nos seus e pelos seus. O poder de Deus, o poder de escolha. Deus escolheu amar. E Ele tem poder para fazer aquilo que Ele escolheu.
Não é como nós, que muitas vezes escolhemos as coisas e não sabemos o que estamos escolhendo. Tampouco temos poder para fazer, né? Para realizar, nem vontade. Muitas vezes não temos força de vontade para pôr em prática aquilo que decidimos, mesmo sendo bom para as nossas vidas, quando é. Mas Deus é diferente. Ele tem poder de fazer e o seu poder de escolha é perfeito. Vamos ler alguns textos para adentrarmos no nosso assunto. Efésios 1, 4 e 5 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. 22. Diz assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Deu Cristo à igreja, e a igreja é o seu corpo. Capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Capítulo 3, versículo 1. Por esta razão, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. 14. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Está aqui. Tem um propósito em curso, em andamento. E Paulo vem discorrendo desde o primeiro capítulo sobre esse propósito eterno de Deus. Escolheu alguns, adotou como filhos, fez convergir em Cristo todas as coisas, é pela graça, ele refaz, é uma nova criação, somos feitura dele, uma obra de arte. E agora Paulo está diante do Senhor, de joelhos, pelos irmãos. E como consequência de ter abraçado o Evangelho e a missão que Cristo lhe deu, o apóstolo Paulo, ele está preso. E agora ele faz a segunda oração pelos irmãos da igreja de Éfeso. Na primeira oração, nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: peço ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não sei se os irmãos já perceberam, com certeza já, são orações arrojadas. Não é simplesmente uma simples revelação. É espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. É o Espírito que revela.
E essa é a primeira oração. E agora, da segunda oração, essa que nós lemos hoje, do capítulo 3, o texto ainda fica mais arrojado. Ele diz: por esta razão, portanto, eu peço que não desanimem. Olha aqui, 3,13. O versículo imediatamente anterior. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das muitas tribulações em favor de vocês, porque isso é motivo de honra para vocês. No último momento em que estudamos Efésios, nós falamos sobre o grande parêntese que Paulo fez na sua narrativa, a digressão, e que ali ele deu um salto. A prisão que poderia ser tido como vergonha era motivo de honra. E neste último versículo 13, ele fala que os irmãos não podem, não devem se desanimar nas suas tribulações. Então fica claro que a igreja estava um pouco desanimada. Ele diz: eu peço que não desanimem. Por que a igreja estava desanimada? Por causa da prisão de Paulo, o grande evangelista. Ele levou um evangelho de salvação, de bênção, de cura com poder. Os irmãos almejavam pela vida de Cristo, mas agora o grande evangelista estava preso. Alguns fracos na fé poderiam ficar desanimados, não compreenderem o que estava acontecendo. Ele diz: não desanimem. Por causa das lutas do dia a dia que todos nós passamos, eles também passavam. Por causa das intrigas, havia luta entre judeus e gentios, até mesmo dentro da igreja. Por causa das intrigas, disse-me diz. Por causa dos dilemas pessoais. Há muitos dilemas pessoais, problemas interiores, causados no decorrer da vida e que as pessoas não sabem lidar. Há muitos problemas, crises emocionais. Se você não estiver estável na fé, você pode desanimar. Essa é a oportunidade que a fera deseja para lhe tornar mais desanimado ainda. Então ele diz: eu peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, porque isso é motivo de honra para vocês. E agora ele vai ser mais específico. Ele vai nos mergulhar na vontade de Deus para a vida de cada um daqueles que ele chamou. O que nós vamos estudar hoje é grandioso. E nem todos os irmãos conseguem mergulhar no Senhor Jesus, como o apóstolo coloca aqui. Mas de cara, logo de início, eu quero deixar claro para os irmãos que o que o apóstolo tensiona e deseja aqui, ele já começou na primeira oração dizendo que gostaria e estava pedindo a Deus que ele abrisse os olhos do entendimento dos irmãos e de sabedoria, para que eles tivessem compreensão no pleno entendimento de Cristo. Olha as palavras que ele está dizendo. Isso foi a primeira oração. Pois na segunda oração, ele vai mais além. Mas não é para crentes especiais, para grandes piedosos, para grandes homens de Deus. Não existe isso na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada existe justos e injustos, povo de Deus, amigos de Deus e inimigos de Deus, santos e ímpios. Não existe essa escola, esse meu termo, porque algumas religiões colocam fulano está no patamar, né, acima dos outros irmãos. Não é assim. Todos são chamados para ser santos, e essas bênçãos, essa sabedoria, essa revelação, no pleno conhecimento de Cristo, é para todos os crentes.
E agora ele vai aprofundar o ensinamento. Muitas vezes a pessoa chama assim, Martin Lloyd Jones chama de crente comum. Acha que o irmão comum, o crente comum, não é para receber isso. É sim. É sim. O crente preguiçoso, o que não percebeu, ainda não foi tirada a camada dos olhos, é que pode acomodar-se. Mas isso é para todos os crentes e é uma glória. Amém? Então não tenha medo. Por que eu estou colocando isso? Quando os israelitas, lá de frente para o Monte Sinai, viram o monte pegando fogo, a terra tremenda, Deus se manifestando, eles ficaram nas suas tendas olhando de longe e disseram: Moisés, vai só. Nós vamos ficar aqui. O que Deus te disser, nós faremos. Eles não fizeram, apesar da promessa. Eles não fizeram. Porque para fazer a vontade de Deus, precisa se aproximar dele. E eles pediram que Moisés fosse o mediador. Tiveram medo. Irmãos, não tenhamos medo de nos aproximar de Deus. Essa possibilidade é para cada um de nós. E não sejamos incrédulos, achando que algumas coisas que tem na Escritura para nós e outras é para outros, nós não conseguimos. É Deus quem faz. Nós precisamos do anseio, fome e sede de Deus. Nos movimentarmos, deixar a palavra de Deus movimentar-se dentro de nós. Paulo diz assim: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Em alguns momentos os israelitas se ajoelhavam e ficavam contristados diante de Deus, se prostravam. Em alguns momentos. Mas o normal do israelita é orar em pé. É a oração do cotidiano. Eles oravam 3 vezes por dia. Então era em pé. E em algumas ocasiões especiais, eles se prostravam. O apóstolo Paulo está aqui de joelhos. Irmãos, isso mostra que é um momento solene, que o Espírito tinha dirigido que ele orasse ao Pai a respeito daquela igreja, que era uma igreja nova. Os irmãos eram neófitos, novos, convertidos. Era solene e imprescindível, necessário para a vida da igreja, para o enfrentamento das lutas, para o crescimento espiritual. E ele faz questão de dizer para os irmãos que ele está orando de joelho. Nenhuma oração é uma oração qualquer, mas essa oração levou o apóstolo a se ajoelhar. Ele quer que a igreja saiba disso. O versículo 15, ele diz: de quem toda família nos céus e na terra recebe o nome. Então, por esta razão, eu me ponho de joelhos diante de Pai, de quem toda família nos céus e na terra recebe o nome. Se você for considerar a família nos céus e da terra, em termos de criação, Deus é Pai de todos. Mas não é isso que o apóstolo está falando. Porque desde o início do capítulo 1, ele vem falando que Deus vai fazer, está fazendo convergir todas as coisas mediante Cristo e em Cristo, para os que estão em Cristo, e que se converteram, e que estão sendo feitos, refeitos, nova criação, pois somos feitura dele. Então não é sobre isso, ele está falando sobre santos. Isso nos chama a atenção. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 24, para a gente entender o pensamento do apóstolo um pouco melhor. Colocando na escritura, né? 22 a 24, diz assim: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo,
a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todo, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O que a Bíblia diz? O que o apóstolo está dizendo? Que o Senhor é Pai de todos, a família dos céus e da terra, inclusive dos santos, dos irmãos que haviam falecido, estavam na glória, mas vivos na presença de Deus. Então toda a família de Deus que está nos céus, ele está orando ao Senhor e dizendo que todos eles estão diante do Senhor. Eles receberam isso. E os irmãos que estão aqui, os irmãos da cidade de Éfeso, precisam crescer espiritualmente e buscar receber essas bênçãos que são nossas, que o Senhor nos deu. No versículo 16 ele vai dizer: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Algumas versões têm no homem interior. Peço a Deus que conceda que sejais fortalecidos com poder. Lembra que no primeiro capítulo do livro de Efésios, Paulo mencionou que o poder que ressuscitou a Cristo está à disposição da igreja? E aqui ele está orando, pedindo que o Senhor conceda que eles sejam fortalecidos. Eles estavam como que desanimados. E quando ele diz com poder, é aquela palavra que dá origem à palavra dinamite. Dinamos. Quando você joga uma dinamite, o que é que faz? Tudo se quebra. E é abrangente, né? Naquele foco, tudo se espedaça e é abrangente com as coisas que estão ao redor. O que é que ele está dizendo? Que o poder de Deus tire todo o empecilho, se manifeste e abranja todo o ser. Por isso que eu disse, não tenham medo, irmãos. Estejam abertos para o poder de Deus nas suas vidas. Nós precisamos disso. É isso que o apóstolo está dizendo. Mesmo que o poder de Deus venha como uma dinamite, é para o seu bem, ele lhe sustenta. Lembra aquelas visões que em alguns momentos da escritura menciona que a pessoa que recebe a visão cai por terra, porque sem forças, porque nós somos fracos. Aí o anjo vai lá e levanta. Pois entenda que o Senhor é aquele que levanta. Ele disse: peço a Deus que conceda que sejais fortalecidos com poder, segundo a riqueza da sua glória. Irmãos, se nós formos para Êxodo capítulo 33, nós não vamos ler para ganhar tempo. Os irmãos podem ler depois. 17 a 19, Êxodo 33. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Deixe-me ver a tua glória. Moisés disse. Ele era ousado, é ou não é? Senhor, deixa-me ver a tua glória. E quando os israelitas estavam lá escondidos nas suas tendas, Moisés estava lá, na nuvem escura. Senhor, deixa-me ver a tua glória. Aí ele disse: não, você não pode ver na sua totalidade. Não agora. Mas fica aqui nessa penha, nessa brechinha aqui dessa rocha, que eu vou passar e você vai ver. Aí diz assim: toda a minha bondade. É interessante isso. Moisés pediu para ver a glória e o Senhor disse que ele ia ver toda a sua bondade. E num dos versículos o Senhor diz assim, quando está dizendo para Moisés que ele vai ver toda a sua bondade, que ele vai ver só um reflexo, só pelas costas.
Ele diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser, e eu não terei também se eu não quiser. O que ele está falando? Eu sou soberano. Está vendo 2 atributos de Deus? Nessa pequena passagem que fala da glória de Deus. E quando a gente fala da glória, já está ali alguém, está glorificando, está adorando o fulano de tal. A gente diz, é por causa daquilo que a pessoa faz, o talento que a pessoa tem. Pois olha, quem é Deus? É a totalidade dos seus atributos. Então, quando nós falamos de glória de Deus, nesse pequeno texto de Êxodo, já se falou de soberania de Deus e de sua bondade. Alguns atributos de Deus são comunicáveis. Bondade é. Ele nos ensina a ir melhorando e a sermos mais bondosos com as pessoas, mas soberania não é. Não é comunicável. Só Deus é soberano. Está vendo? Então, a totalidade de todos os atributos de Deus, soberania, eternidade, imutabilidade. Aí vamos agora, misericórdia, graça, bondade. Toda essa soma desses atributos que fazem o ser de Deus é a sua glória. Agora vamos voltar para a oração de Moisés, do apóstolo Paulo. Ele diz assim: peço a Deus que conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, segundo a riqueza da sua glória. Ele está pedindo ao Senhor que a sua riqueza, a riqueza de Deus, são os seus atributos. Segundo a sua riqueza, ele fortaleça os irmãos com poder. E como é que é feito isso? Mediante o seu Espírito. É o Espírito Santo que vai fazer isso. No íntimo de cada um. Algumas versões têm no homem interior. No interior de cada um. No íntimo. O que é o homem interior? É o homem espiritual, aquele que Deus sofreu. Porque nós temos o homem exterior. O que é o homem exterior? Nós aprendemos desde cedo que temos 5 sentidos. Visão, audição, tato, né? A questão do olfato. 5 sentidos. A gente vê as coisas, sente os cheiros, pega. E baseado nisso que a gente viu do mundo exterior, a gente tem as nossas percepções, é ou não é? A gente tem as nossas percepções. Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente desgosta, a gente tira conclusões sobre a vida. Aí começa a viver de acordo com o que você está está percebendo. E vai separando as coisas. Esse é o homem exterior, baseado em percepções, em aprendizado. Fora a carne. Mas o homem interior é aquele que Deus soprou. É o homem espiritual. Gostaria de chamar a atenção para o detalhe. Observem que esta oração de Paulo, e a primeira, só fala de coisas espirituais. Os pedidos. E aí já fica uma deixa para cada um de nós. Como é que está o nosso homem interior, o nosso homem espiritual? Quando a gente se ajoelha, a gente só pensa e só pede pelas coisas que nós vemos, que amamos, que queremos? Ou nós colocamos diante de Deus a nossa vida espiritual em primeiro lugar? Nós já entendemos isso? Já chegamos nesse nível de entender que precisamos orar pelo nosso homem interior, pela nossa vida espiritual. Porque se estivermos bem com o Senhor, se estivermos bem espiritualmente, tudo mais se ajeita. Tudo mais se ajeita. Então tem essa questão. E no 3,17 ele diz o seguinte: e assim, pela fé, que Cristo habite
no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Pelo que Paulo já orou? Paulo já orou para que os irmãos fossem fortalecidos com o poder de Deus. E um poder não é um poder que age e passa. É um poder abrangente que se expande, como uma dinamite. Paulo já orou para que Cristo habite no coração dos irmãos, ó, e assim pela fé que Cristo habite. É o segundo motivo da sua oração. No coração de vocês. Agora, a habitação. A gente pode passar um fim de semana fora e habitar numa casa, né? Poucos dias a gente saiu, era o aniversário da Manuela, aí nós fomos morar lá no passeio. Pronto. Mas a gente veio embora, a casa não era nossa. Tá vendo como é que é? Não era nossa. Você veio embora. Essa habitação aqui, ela é permanente. Irmãos, quando a gente recebe ou vai receber um visitante, o normal é que se arrume a casa. A primeira pessoa tem que avisar, né? Você chega lá de supetão, você não pode exigir nada. Mas você arrumar a casa para receber alguém, de certa forma, é honrar a pessoa. Então você avisa que vai fazer a visita. E de repente você chega lá, a pessoa arrumou a casa. Ela está ali honrando. É uma maneira de dizer, seja bem-vindos. Se for um visitante mais ilustre, você toma mais cuidado ainda. João Batista, antes de Jesus começar o seu ministério, ele anunciava por causa do visitante. Só que Jesus não veio como um visitante, simplesmente ele veio para ficar, para implantar o reino. E ele dizia o quê? Que o pessoal preparasse as suas veredas, preparasse o seu caminho. Pois aqui o Paulo está orando para que Cristo habite no coração de vocês. Então o nosso coração precisa ser colocado diante de Deus. Jesus, prepara o meu coração. Agora eu quero colocar o seguinte. Quando a gente aceita Jesus, no capítulo 1, Paulo disse que nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo já morava nos irmãos. E alguns até dizem, né, que o Espírito vem e fica com a pessoa, sela a pessoa. E alguns nem creem em batismo com o Espírito Santo ou em outras porções, em aprofundamento. Ele foi selado na hora que recebeu o Espírito. Mas o Paulo já mencionou isso aqui. Ele já disse no capítulo 1 que os irmãos têm o selo do Espírito. O Espírito, 1,14, é o penhor. 1,13 diz que receberam o selo do Espírito Santo. E diz o 14 que o Espírito é o penhor da vossa herança, em louvor da sua glória. Ele já tem o Espírito. Mas Paulo agora está orando no capítulo 3 para que Cristo habite. E há uma relação entre Cristo e o Espírito. Lá em João, Jesus disse que ia voltar para o Pai, porque se ele não fosse, o Espírito não viria. A segunda e a terceira pessoa da Trindade trabalhando diretamente na nossa salvação. E Deus é o autor de todo o projeto. Então o que é que nós vemos aqui? Que há algo mais para cada um de nós. Não é simplesmente alguns dizem assim, eu aceitei a Cristo, eu fui na igreja, eu gostei da palavra. Parecia que, alguns falam assim, parecia que o pastor sabia que estava ministrando o que eu estava sentindo. Aquele culto, aquela pessoa nem me conhecia, mas falou diretamente a mim. Eu fiquei emocionando. Eu pedi que Deus me ajudasse. E eu pedi oração.
Eu fui lá na frente. Eu confessei o nome de Jesus. Eu sei que Jesus é Deus. Eu sei que Jesus veio à terra. Que Ele nos amou. Que Ele morreu na cruz. Que Ele perdoou os meus pecados. Que Ele ressuscitou. E que um dia Ele vem buscar a igreja. E fica nisso. Só isso. Não, isso é muito. Isso não é pouco. Mas isso é o conhecimento primário. Que a gente pode ser convencido e pode até fazer um impacto na nossa vida. É como o pontapé. Isso é o conhecimento que todo aquele que é novo convertido precisa ter. Mas tem uma caminhada com Cristo. Quando você se casa, digamos que você namorou 1 ano, 2, você conhecia aquela pessoa. A pessoa ali fez promessas. Você colocou a aliança no dedo. Eu estou sem aliança porque está meio inchado o meu dedo, aí eu tirei a aliança. Agora eu estou apontando aqui o dedo. Mas é só porque está inchado, vai melhorar a minha mão. Então compreenda isso. A pessoa lhe fez promessas e colocou a aliança no seu dedo. Mas entenda, com o tempo, e logo de cara às vezes fica difícil, você descobre que não conhecia muito bem aquela pessoa. Quando passa os primeiros dias, aquela novidade, você não conhecia. Ou até a pessoa deixava claro o jeito dela pensar e dela fazer as coisas. Mas você não compreendia a gravidade e os desdobramentos daquele hábito que a pessoa tinha. Então, o que é que eu quero colocar aqui? Quando eu coloco esse parêntese. Quando você aceita Cristo, você tem verdades, o Espírito Santo ilumina, e você recebe e crê naquilo. E é sincero e você recebe o Espírito de Deus. Mas à medida que você vai lendo a Bíblia, vai caminhando com o Senhor, você vai percebendo a grandeza das promessas de Deus. O que Ele tem para você e o que Ele conquistou para você. Muitas vezes nós não pensamos nisso, mas vejam bem, a gente quer estar com o Senhor, quer que toda injustiça seja banida, quer que os nossos estejam juntos com o Senhor por toda a eternidade. É isso que a gente deseja. Mas veja bem, estar na presença do Senhor implica na ausência de pecados, implica em santidade, implica em prazer na companhia do Senhor. Eu já vi gente dizendo que não quer ir para o céu, porque é uma de gente cantando para um Deus que ele não sabe quem é. Realmente não sabe quem é. A pessoa não tem prazer. O que é a presença de Deus? São coisas que a gente precisa orar para o Senhor nos dar pistas e ir aprofundando o nosso relacionamento com Ele. Para que não seja simplesmente promessas e palavras, mas que seja um relacionamento, pronto. Um relacionamento. Paulo está falando para o Senhor, orando, para que os irmãos da igreja de Éfeso deixem de ser novo convertido e passem a ser maduros. E que o relacionamento deles com Deus seja maduro. Que eles compreendem as implicações de ter um relacionamento com Deus. E os benefícios. E como Deus é maravilhoso e magnífico. Irmãos, a presença de Deus é algo maravilhoso. Essa compreensão. A presença. Se o que a gente tem aqui, né, numa mera reunião, eu digo assim, simples reunião, é maravilhoso e lava a nossa alma, dirá a presença do Senhor. Moisés passou 40 dias sem comer e sem beber. Aí as pessoas dizem, mas é porque Deus o alimentava. Realmente, Deus o alimentava. Deus era a sua água, ele tinha um corpo físico. Mas, irmãos, vocês acham que Moisés sentia falta de descer lá? Eu acredito que não.
Ele nem se lembrou de comida e bebida. Ele foi fortalecido. Pois a presença de Deus é isso. Que Cristo habite no coração de vocês. A habitação permanente. E não é simplesmente conceitos intelectuais que recebemos e abraçamos. Doutrinas básicas e essenciais. Mas é algo mais. O 3,17. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Ele orou que fossem fortalecidos, ele orou que Cristo habite, e agora ele está orando que eles sejam enraizados e alicerçados em amor. Todo mundo sabe que Deus nos ama, e o apóstolo tem afirmado desde o primeiro capítulo. Tudo nasceu do amor de Deus pela sua criação. E ele escolheu uma família, porque ele amou. Mas o apóstolo aqui não está falando sobre o amor de Deus. Olha o que ele está dizendo. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês, a igreja de Éfeso, a igreja da Vila Manel Sátiro, enraizados e alicerçados em amor. Ele está dizendo que os irmãos criem raízes, está usando duas figuras, como uma árvore. São raízes profundas. Vocês já viram uma árvore centenária? A altura que ela pode chegar a ter? Imagine as raízes que desceram na terra e o vento balançando. E a qualidade da madeira que ela tem, né? Para sustentar ali, as raízes estão sustentando. Enraizados. Alicerçado. O alicerce. Você vai, quanto maior o prédio, maior é a fundação. Os alicerces. Mas é nós, é o nosso em amor por Cristo. Ele não está falando aqui do amor de Deus por nós. Ele está falando do nosso amor por Cristo, que precisa ser enraizado e alicerçado. É o amor de Cristo, por Cristo, dos irmãos. Por que a gente, vamos colocar assim, vacila tanto? Porque não amamos Cristo o suficiente. O amor é superficial. A gente gosta de dizer que Cristo nos amou, e o apóstolo tem afirmado isso desde o início. Mas ele está colocando, ele está orando. Senhor, que o teu Espírito habite no coração dos irmãos. E que eles sejam enraizados, alicerçados em amor por ti. Isso é coisa para a gente orar, irmãos. Faz toda a diferença na nossa vida e na maneira como nós cremos. E ele vai colocar: isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ele está dizendo, quando o seu amor por Cristo estiver enraizado e alicerçado, você vai conhecer o amor de Deus. Porque o seu amor por Cristo veio de Deus. E aí você vai expandir a sua visão em todas as direções. E você vai compreender o amor de Deus, conhecê-lo. Isso não dá para entender, excede a todo o entendimento. E ele diz, irmãos, que isso é pela fé. Ele disse aqui, no versículo 17, e assim pela fé. É preciso crer.
Tem pessoas que não creem que tudo que está na Escritura é para eles. Tem alguns que estão conformados. Não, e tudo bem. Jesus veio, nos amou, morreu na cruz, perdoou os pecados, nos livrou do inferno, nos prometeu delícias na sua presença. Mas tem uma vida cristã. Tem uma vida cristã. Você precisa cultivar o amor pela presença de Deus agora. Você vai passar a eternidade com Ele. E à medida que essa fé você crê, e à medida que você vai adentrando no amor de Deus, Ele vai aprofundando o seu amor por Ele. E este amor que excede todo entendimento, você passa a compreender melhor. É outra dimensão, não é? Isso aqui é um mistério, essa oração. Ele está nos chamando a ter fome e sede de Deus, a deixar de ser novo convertido. É comum se ouvir dizer, não, isso aí é para você. Se você quer buscar assim, busque. Eu vou ser diferente. Eu lembro, já comentei com os irmãos aqui, certa vez um adolescente aqui disse, irmã Janice, eu assisto o culto aqui, igreja tal. Mas lá eu acho que é assim. Aqui o negócio não é brincadeira, não. Aqui é preciso buscar a Deus. Mas eu não quero crescer. Um adolescente tem essa percepção. Eu gosto de ser adolescente. Pô, tem irmãos na fé que estão 20, 30 anos da igreja, ainda são adolescentes na fé. Eles vão voluntariamente assim no meio do vento e não sabem bem o que estão fazendo. Irmãos, nós vivemos num mundo hostil. E a batalha é tão difícil e é tão sangrenta que precisou o próprio Deus encarnar, vir a esta terra, nos ensinar. É uma das ênfases do livro de Marcos, é um ensino de Cristo. Nos curar, morrer na cruz, porque não aceitaram a mudança de paradigma, e ressuscitar para nos conceder vida. Se custou isso para Cristo e Ele nos deu gratuitamente, nós precisamos transbordar de amor pelo Senhor. E assim Ele vai nos levar, o Espírito vai nos levar a adentrar. Tem um texto lá em Coríntios que diz que o Espírito conhece as profundezas de Deus. Pois nós somos chamados para sermos amigos de Deus. O Espírito quer levar pela mão por esses caminhos. São coisas tão grandiosas que a gente não pode nem imaginar. Mas são para essas coisas que Cristo está nos preparando. É pela fé. Você precisa crer nisso. Não é uma figura como o Papai Noel que você vai ver na eternidade e vai ser tudo paz e amor, não. Alguns têm essa visão. Não é isso. O Espírito Santo leva pela mão. E você vai viver e agir de acordo com a vontade de Deus. E o Espírito é aquele que conhece as profundezas de Deus. Você vai estar lá. É para isso que fomos chamados. É pela fé. É preciso crer desta forma. É preciso crer que esta é a vontade de Deus, que é possível, que Ele faz e é preciso buscar. Ter fome e sede de Deus. Porque a dificuldade de obedecer a Deus em algumas áreas? Porque não crê. Se você crê no que a palavra tem, diz, no que a palavra tem, você faz. Porque é algo tão grandioso. É por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você crê, não há impedimentos. Essa é a questão. Em João capítulo 10, versículo 10, está lá escrito: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pronto. Não reduza o ministério de Cristo. Alguns colocam o ministério de Cristo como aquele que veio para perdoar pecados,
para me curar de algumas doenças, para me dar uma boa família, para não deixar eu passar fome, me dar uma casa própria. Isso é muito pequeno para o Deus Todo-Poderoso se reduzir a isso. Entenda, o Senhor quer lhe pegar pela mão e passear com você por toda a eternidade, executando os seus planos. Você foi chamado para ser amigo de Deus. É diferente. É preciso crescer a mentalidade do que é servir a Deus. No 3,18 ele diz o seguinte: isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O apóstolo é arrojado. Aqui é o 5º pedido. Primeiro, seja fortalecido. Segundo, Cristo habite. Que você seja enraizado e alicerçado em amor. O seu amor tenha raízes. Terceiro. O 4º, que você possa compreender, conhecer o amor de Cristo. Você já está vendo o amor de Cristo em várias dimensões. Conhecer o amor de Cristo. E agora o 5º, é que você fique cheio de toda a plenitude de Deus com todos os santos. Está vendo que não é só para A ou B, é para você. O mais simples, os irmãos da igreja primitiva, para quem foi dirigido essas cartas, muitos eram iletrados. A grande gama, a grande maioria dos irmãos eram escravos, não sabiam nem ler. Viviam atarefados e cansados, subjugados a senhores mundanos que não conheciam o Senhor. Aqueles que tinham alguns bens, que nós estamos nessa categoria de escravos, muitas vezes vinham forasteiros, fugindo, perdiam tudo, perseguidos pelas autoridades. Mas todos cheios da plenitude de Deus. Pense na glória de Deus e nos atributos de Deus. Toda a plenitude. Nós não vamos entender isso. Quando chegar na eternidade, talvez a gente entenda alguma coisa. Mas isso é que o apóstolo ora. É isso que nós devemos anelar. Fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Transbordar. É encher o copo e derramar. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, eu quero Deus até aqui. Tem culto na igreja terça, quinta e domingo. Então eu vou na terça, eu vou na terça, quinta e domingo. Então eu só vou até aqui. Tá bom, eu já fui alimentado. Eu já cheguei aqui. A cota da semana foi cheia. Agora só se der certo depois. Não, irmãos, é toda a plenitude. Ele está falando de fome e sede de Deus. Isso não tem tempo. A habitação, ela é permanente. Essa compreensão, transbordar, encher. 1:3, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você habita em Cristo espiritualmente e Ele já nos abençoou. Tome posse disso e comece a tendo fome e sede de Deus, orando a respeito disso. É espiritual. 17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos dos corações de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Peça ao Senhor Jesus, me revela o sentido de te servir, essa herança, essa vocação, em que eu vou contribuir?
E ele termina com adoração, com uma doxologia. Versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja. A ver as colocações do apóstolo? E em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: por que precisamos nos fortalecer no homem interior? Irmãos, eu já disse, a vida cristã não se resume aos primeiros passos. Não é simplesmente crer em Jesus, ter pecados perdoados, não ir para o inferno, ir para o céu. Nós temos uma caminhada a ser vivida. E há poder de Cristo fluindo continuamente sobre nós. Entenda isso. O poder que ressuscitou a Cristo flui continuamente na nossa vida por meio do Espírito para nos fortalecer. Nós precisamos só dar ouvidos. As lutas vão vir, as coisas vão acontecer, você vai até fraquejar, mas imediatamente o Espírito está lá, pronto, lhe dizendo: olha, estou aqui. Está fluindo o poder sobre a sua vida. É nisso que vivemos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que é infinitamente mais do que tudo o que pensamos. Por quê? Precisamos nos fortalecer por causa do diabo. Os inimigos não são só internos. Lembra no capítulo 2 de Efésios que ele diz que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. O seu homem espiritual estava morto, mas ele reviveu. E agora ele está sendo fortalecido. Você está dando caminhada, passadas largas, orando a respeito disso na presença do Senhor. Então o seu homem espiritual está sendo fortalecido. E você precisa ser fortalecido porque existem inimigos externos. Feras que querem lhe destruir. Mas não importa, continue andando. Você está sendo fortalecido pelo autor da vida. Provérbios 4, 23 diz que em tudo que a gente for fazer, guarde o nosso coração. Guarde o seu coração na presença do Senhor. Por causa da grandeza daquilo que nos é oferecido. Irmão, nós não conseguimos mensurar. Por mais que a gente fale, lê o texto, a gente vai abrindo a mente e vai compreendendo, mas a gente não consegue mensurar a grandeza daquilo que nos é oferecido. Muitas coisas vamos descobrir na eternidade. Cristo habitar nos nossos corações, ser cheios de toda a plenitude de Deus. Precisamos ser fortalecidos. Por causa da nossa vontade corrompida, dúvidas. Nós somos fracos. Vai ter momento que vamos ter dúvidas. As dúvidas têm a ver com o nosso homem interior. Ainda está fraco. Estamos orando pouco. Mas às vezes são questões físicas. Às vezes as pessoas ficam depressivas. Às vezes são hormônios. Não importa o que seja. O Espírito nos fortalece. E Ele nos levanta. Porque muitas vezes somos invadidos por temores, imaginamos as coisas. Irmãos, aquilo que nós temos medo, que nós muitas vezes imaginamos, aquilo que desejamos, aquilo que a gente deseja e quer com tanta afã, não é uma realidade, é só o seu desejo. A realidade é aquilo que Deus lhe dá.
É o que o Espírito está fazendo, lhe fortalecendo. Não é como você se sente. Às vezes a gente fica amarrado. Aí eu me sinto assim, então eu não consigo dar um próximo passo. Não é assim. O Espírito já fez por você. O poder de Deus está fluindo. Você só precisa andar. Faça. Comece a fazer. É como você começar a ler a Bíblia e começar a dormir. Mude o horário. Se organize. Se hora deitado, se sente. Ajeite de uma maneira ou de outra. Organize os seus horários. Vá fazendo. Você vai se adequando. Mas quem dita é o Espírito. Você faz a sua parte. As coisas acontecem. Mas você precisa se movimentar. Ore a Deus. As nossas imaginações, elas não são donas dos nossos corações. Os nossos desejos não são donos dos nossos corações. O coração é o centro da vida. Não são donos. Nós pertencemos a Cristo. É isso que o apóstolo está dizendo. Porque o que é que Paulo está falando? Paulo está falando que o coração, na Escritura, o coração é o centro da nossa mente, do nosso entendimento, da nossa vontade. Aquilo que você imagina, aquilo que você entende, aquilo que você deduz, a sua vontade. Isso é o seu coração na Escritura. Isso precisa estar nos pés do Senhor. Tem que orar e estar nos pés do Senhor para poder vencer. É por isso que quando a gente fala de crescimento espiritual, tem essa dúvida tão grande. Como é que eu faço? E eu não consigo andar. É preciso compreender. A sua mente, o seu entendimento, a sua vontade precisa estar nos pés do Senhor. O novo convertido, irmãos, ele é alimentado com leite. 2 vezes na Escritura fala sobre isso. Em Coríntios e no livro de Hebreus. Com leite. E tanto o apóstolo Paulo como o autor de Hebreus, ele diz que deseja dar aos irmãos um alimento mais sólido. Mas eles queriam só se alimentar com leite. Comida de bebê. O apóstolo Paulo está reclamando da igreja de Coríntios. Porque eles precisam crescer em espiritualidade. Essa é a oração de Paulo aqui de Efésios. E o apóstolo que escreveu lá o livro de Hebreus está reclamando da incredulidade dos irmãos. Que estão como que escorregando na fé. Porque não tem alimento sólido. É preciso querer crescer, ir espiritualmente. Fazer a sua parte. É isso que o apóstolo está fazendo quando ele ora aqui. A oração, irmãos, isso é uma oração, é o relacionamento de Deus com você, mas também o relacionamento de você com Deus. Deus me chamou para me relacionar com Ele, para ser amiga dEle, pois eu preciso entender esse chamado e desejar me relacionar com Ele assim também. Isso é o dever de todo cristão. E se falta algo, preciso orar a respeito disso. Porque a fé está defeituosa. É preciso crescer. Olha, um bebê que não cresce, a gente deseja o que no bebê? Acha bonitas gracinhas. Diz assim, fulano já está falando. É ou não é? O bebê tem quantos anos? Já está falando. Quais as palavras que ele diz? Já está engateando. A gente deseja ver os próximos passos. Pois na fé também é assim. Os próximos passos que serão dados. É necessário. Nós somos chamados para gerir, para gerenciar toda a criação de Deus na companhia do Senhor. E Ele nos tornou dignos quando nos lavou com o seu sangue. Precisamos orar a respeito dessas coisas. Por fim, o apóstolo está dizendo que a oração é poder. Poder para continuar no caminho. Poder para adentrar na perspectiva de Deus. Eu vivo em casa, sou cristão, entendo as coisas do meu jeito. Não é assim. Você tem que entrar na perspectiva de Deus. É isso que o apóstolo está dizendo. Poder que vem de Deus. Poder que Ele opera em você e por meio de você.
Ele opera em você, Ele opera em mim e por meio de cada um de nós. O que nós vamos fazer com tudo isso? Essa é a questão. Esse é um chamado. Talvez seja uma das partes, né, de toda a Bíblia que mais nos chama. É tipo assim, a responsabilidade nos desperta para orarmos e estar na presença do Senhor, para buscar. Foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo não nos chamou simplesmente para nós vivermos melhor nesta terra, há alguns dias, e os problemas irem desaparecendo. Os problemas vão e vêm enquanto o pecado existir. Mas Ele está nos forjando para sermos aquilo que Ele projetou, para caminharmos para a perfeição, para estarmos na sua presença. E para tanto, o poder da cruz, o poder de Cristo flui continuamente ao nosso favor por meio do Espírito Santo. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar. A gente agora vai... Vamos orar primeiro pelo que nós conversamos aqui. Depois a gente ora pela ceia. Os irmãos me perdoem hoje. Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. Aleluia, Jesus. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Senhor, que porção magnífica da tua escritura. Que porção magnífica. Jesus, a gente não sabe nem o que falar. Diante de bênçãos espirituais tão grandiosas. Muitos não entendem. Muitos acham que... Muitos podem até nos chamar de fanáticos. Muitos acham que é fanatismo. Mas esta oração, o que lemos esta noite, fala da tua vontade para as nossas vidas. A tua vontade para as nossas vidas. São tantas coisas, nós nem sabemos, nem conseguimos imaginar o que vem pela frente. Mas o Senhor é bom, tem estado conosco, o teu Espírito nos tem sido dado, e há muito mais do teu Espírito para recebermos. Nos ajuda a sermos como Eliseu. Elias era um homem cheio do Espírito Santo. E Eliseu assistia e via o poder de Deus na vida de Elias por causa do Espírito. E quando Elias falou com Eliseu, Eliseu disse que seja dada porção dobrada do Espírito de Deus que está em ti para mim. Isso é sede de Deus. Nos ajuda a entender isso. Nos ajuda, Pai, a entender. A ter fome e sede do Senhor. A crer que é para cada um de nós. Que não precisamos ser especiais. Que o Senhor nos perdoa, nos fortalece e faz. Precisamos estar pronto. Então nos apronta, nos recebe, nos ensina. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Transforma e fortalece o nosso homem interior. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia.